Graça e paz, meus amados irmãos. Aqui é o pastor Cláudio Carvalho. Rapidamente, já vai deixando o seu like para nos ajudar neste trabalho, meus queridos. Se você é novo aqui no canal, já vai se inscrevendo para você não perder nenhum vídeo. Você aqui se inscrevendo em meu canal, visitando, eu posso estar indo visitar ao seu. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Já compartilhe esse vídeo e deixe seu comentário, que é muito importante. Iremos falar hoje sobre santificação. O que é ser santo? O que é santificação? Santificação é separação, se separar, abster-se daquilo que é profano, impuro. Aleluia. Paulo vai descrever também aos irmãos tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22 ao 24. 22 vai dizer o seguinte: abster-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também os fará. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai dizer também, meus queridos, aleluia, lá em 1 Pedro 1,16, vai dizer o seguinte também. No livro de 1 Pedro, versículo 16: porquanto está escrito: sede santo, como eu sou santo. Eu costumo sempre dizer que um dos princípios da santidade é a sinceridade. Um dos princípios de ser santo, um dos princípios de estar separado, santificado. No livro de Levítico, capítulo 11, no seu versículo versículo 45, Levítico 11, 45. Porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus, e para que sejais santo, porque eu sou santo. Levítico 19, versículo 1, vai dizer o seguinte também: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e dize-lhes: santos sereis, porque o Senhor vosso Deus sou santo. A Bíblia vai dizer também, meus queridos, em Lucas 1,17, livro de Lucas, capítulo 1, versículo 17. Vai dizer o seguinte: Lucas 1,17. E irá diante dele o Espírito de virtude de Elias, para converter os corações dos pais, filhos, os rebeldes, a prudência dos justos
com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Aqui também está falando em Lucas acerca de João Batista, que virá no espírito de Elias. Assim como Elias veio, está dizendo o espírito com E minúsculo. Assim como Elias veio, Elias, o profeta, naquela virtude, aquela dádiva que recebeu de Deus, assim também virá João Batista, na mesma virtude a qual Elias recebeu, a qual irá pregar, que até os pais converterão os corações dos filhos, e os filhos converterão os corações dos pais, a fim de preparar o caminho ao Senhor. O Senhor quer um povo bem dispostos. No livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 20 ao 22, vai dizer o seguinte: que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eram estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar-vos santos e irrepreensíveis, inculpável. Aleluia, glória a Deus. Que viemos apresentar diante do Senhor e diante do povo, um povo separado, santo e santificado. A palavra santificação é separação. É uma pessoa separada, uma pessoa diferente. Aleluia, glória a Deus. No livro de Romanos, capítulo 7, versículo 4. Vamos pegar alguns versos bíblicos, porque a Bíblia responde. Não importa o que um professor, um teólogo, um pregador fala, o importante é que Cristo está falando, o importante é o que a palavra está dizendo. O que importa é o que Jesus disse. Romanos 7, 4. Assim, meus irmãos, também vos estáis mortos, vocês estão mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, resumindo, através de Jesus, para que sejais douto daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que damos e viemos dar frutos. Hebreus 13, 21. Hebreus 13, 21 vai dizer: vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operante em vós, o que perante ele é agradável, por Cristo Jesus, a qual seja glória para todos sempre. Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler mais alguns versículos bíblicos. 2 Coríntios 11, 2. Como a pessoa diz ser do Senhor, mas não é separada? Como uma pessoa diz que é de Deus, mas dá mau testemunho? Como uma pessoa diz que é de Deus e não há temor? Como uma pessoa diz que é de Deus, mas não há respeito? Como uma pessoa diz que é de Deus, mas não é prudente? Aleluia, Jesus. Como a pessoa diz que é de Deus
e não se santifica, não se separa, não é diferente, mas anda com mente de cristão, mas o coração é de ímpio. 2 Coríntios 11, 2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo Jesus. Aqui Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto. Aqui Paulo está dizendo, porque eu sou zeloso com vocês, com o zelo de Deus, porque aqui anunciando, aqui compartilhando, estamos nos preparando para o casamento, para Cristo Jesus, a qual viemos apresentar como a virgem pura, cheia do azeite, com as vestes brancas, com as vestes limpas, utilizando o colírio, comprando ouro de Deus. Aleluia! Ah, glória a Deus, Senhor. Vamos a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Glória a Deus. Vamos esboçar aqui, passear um pouco pela as Santas Escrituras. E o que a Escritura vai dizer, não importa o que eu diga, o que o irmão diga, ou o que alguém diga, o que importa é o que a palavra está dizendo. 1 Tessalonicenses 4, 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Deus nos chamou para sermos imundos ou para caminhar como ser imundo? Deus nos chamou para sermos santos. A Bíblia vai dizer, lá no livro As Epístolas de João, vai dizer o seguinte, o livro de 1 João, capítulo 3, vai falar os filhos de Deus. Os filhos de Deus. Vai falar o seguinte no versículo 3, 1 João capítulo 3, versículo 3. E qualquer que nele tem a essa esperança, purificando-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele e vive pecando, vive na imundícia, vive na iniquidade, não viu e nem conheceu a Deus. Aquele que diz que é de Deus, mas vive pecando no pecado, nunca conheceu a Deus e é filho do diabo. A Bíblia vai dizer em Tito, capítulo 1, livro de Tito, capítulo 1, o seu verso 4. Tito 1, 4. Livro de Tito, capítulo 1, verso 4. Vai dizer o seguinte: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé, comum graça, misericórdia e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador. Em Tito 1:2 vai dizer o seguinte também. Paulo está falando com o seu filho amado na fé, Tito. Tito, capítulo 1, versículo 4, vai dizer... Tito, capítulo 1, versículo 2. E a esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes do tempo dos séculos. Versículo 3. Mas seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que foi confiada segundo o mandamento de Deus, o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aí no quadro ele vai dizer: Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. No livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 14, vamos voltar aos livros de Coríntios.
2 Coríntios 4,14. Que viemos ter uma vida santa, meus irmãos e irmãs, segundo Cristo Jesus, que nos chamou para a santificação e não para a imundícia. 2 Coríntios 4,14 vai dizer o seguinte: sabendo que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, nos apresentará com Ele. Então que viemos estar nos preparando, preparados, se santificando, santificado, para que quando Ele vier aparecer, viemos manifestar juntamente com Ele no arrebatamento ou na ressurreição dos mortos. 2 Coríntios 5,18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação veio através de Cristo Jesus. Então que não viemos dormir no ponto, que não viemos vacilar, andar vacilante, mas que viemos nos santificar segundo a glória de Deus. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. Vamos às epístolas do apóstolo Pedro. 2 Pedro 3, 14. Vai dizer o seguinte: pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis, em paz. Ele vai dizer o seguinte, o apóstolo Pedro vai escrever, ele vai dizer que viemos se guardar e procurar estar santos, imaculados, separados, irrepreensíveis. A palavra irrepreensível, quando os apóstolos, quando Cristo vai falar com a tua igreja, vai dizer o seguinte: que as pessoas olhem para você e vejam Cristo, que não venha haver imundícia na sua vida, que não venha haver hipocrisia, mas que venha a ser irrepreensível. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E Colossenses, capítulo 3, vai dizer o seguinte. Eu gosto muito dessa passagem. Livro de Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3, eu gosto muito dessa passagem. Aleluia. Vai dizer o seguinte: aqui a perícope, o termo título do capítulo 3 vai dizer a exortação à santidade e o amor fraternal. No versículo 1 vai dizer o seguinte: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo Jesus em Deus Pai. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós será manifestado juntamente com Ele em glória. No versículo 25 vai dizer: mortificai, pois os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aqui em Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 4, vai dizer que quando Cristo se manifestar, quando Cristo vir buscar sua igreja, que viemos estar santificado para se manifestar juntamente a Cristo Jesus. No livro de Colossenses capítulo 1, versículo 28,
vai dizer: a quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, que apresentemos todo homem perfeito diante de Cristo Jesus. Aleluia. Efésios capítulo 1, versículo 4 vai dizer o seguinte: Efésios 1, 4 vai dizer: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, vai dizer, 1 Pedro 3, 18: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para que para levar-nos Deus mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. O livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, ali vai nos ensinar o que é ser cheio do Espírito Santo de Deus, o que é viver pelo Espírito. Gálatas 5, 22, mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Contra essas coisas não há lei. Cristo nos chamou para ser santo. Cristo Jesus nos chamou para se santificarmos. Cristo Jesus nos chamou para nos separarmos. Cristo Jesus nos chamou para sermos a diferença. Cristo Jesus nos chamou para ser luz para este mundo e sal da terra. Cristo nos chamou para ser uma lamparina a qual aonde formos que viemos ser a luz desta lâmpada. Cristo nos chamou para ser uma virgem como as lamparinas cheias do azeite. Esse é o ministério, a voz que clama no deserto. Eu sou o pastor Cláudio Carvalho. Nos ajude com este trabalho. Deixa seu like, se inscreva no canal se você aqui é novo. Aleluia, glórias a Deus. Aperte a notificação para não perder nenhum vídeo do nosso canal. Deixe seus comentários se gostaria de trazer algum estudo específico. Em nome de Jesus, se santifique, vamos nos santificar. A qual em Hebreus vai dizer que tem a paz e a comunhão com todos, a qual sem a santificação, se você não estiver separado, não estiver separado, ninguém verá a Deus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Cristo Jesus.